Olá, alunos! Estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso de Android. Nessa sétima aula, eu vou demonstrar para vocês como adicionar opções de ação à janela de cadastro. Ou seja, vai ser aqui um toolbar onde eu vou ter aqui dois comandos de ação, que seria o comando OK para confirmar a inclusão, alteração ou exclusão, e o comando cancelar para poder finalizar esse meu Activity, caso eu não queira fazer nenhuma das três opções que eu citei anteriormente. Bem, para que possamos adicionar esse menu, é muito simples. Eu vou clicar com o botão direito aqui sobre a pasta Res, New, Android Resource File. E vou dar um nome para esse arquivo de menu, que também é um arquivo XML. E nesse caso eu vou digitar menu act cad cliente. Ou seja, eu estou informando que esse menu que eu estou criando está relacionado ao menu de cadastro de clientes. Então, dessa forma, você consegue identificar melhor dentro da sua pasta Res qual que o menu que está relacionado com determinada interface. E no Resource Type eu vou selecionar menu. As demais opções vamos deixar como padrão. Bem, então essa aqui é a janela de criação do seu menu. Temos aqui diversas opções. Aqui, por exemplo, seria a nossa tag menu. Se a gente for abrir o código-fonte do menu, nós temos aqui, ó, menu / menu. Se eu tentar adicionar uma tag dessa, não vou conseguir, vai dar erro, pois eu já tenho uma tag menu adicionada, então não preciso dessa tag. Então vamos retornar aqui. Aqui, para você adicionar um item de menu, essa outra opção para você adicionar aquela barra que tem busca. Aqui para você adicionar um grupo de menu também, que você pode estar fazendo, adicionando dentro do seu programa. Você pode agrupar essas ações que você tiver definindo no seu aplicativo. Bem, então você pode estar associando, criando as suas operações de acordo com a sua necessidade. Então nós temos aqui, ó, o menu item, que é o que a gente vai estar utilizando para o nosso aplicativo. Então vamos arrastar aqui dois itens de menu, que vão ser o comando OK e cancelar. Eu vou estar selecionando esse primeiro item e vou colocar aqui, ó, o ID dele como Action OK. Ou seja, para menu vamos sempre utilizar esse padrão de Action, que é até o mesmo padrão utilizado pelo ambiente Android Studio na hora de criar aí alguns templates. Para o Title, eu vou colocar aqui, ó, a descrição que vai ser visível para o usuário: Title, menu, OK. Ou seja, então esse resource value que será criado no arquivo de strings, eu vou conseguir identificar qual vai ser o ID da string que está relacionado a menu, que fica bem fácil a gente conseguir identificar aí esses dados. E no resource value eu vou escrever OK. Vou fazer a mesma coisa para o segundo menu item. Eu vou chamar aqui de Action cancelar, e o Title eu vou chamar de Title menu cancelar, e aqui eu vou chamar de cancelar no Resource Value. Vamos dar OK. Então nós temos aqui as duas ações. Então você pode adicionar aqui também um ícone, se você desejar, e aqui será como as ações irão se comportar na sua janela de menu. No Never vai dizer o quê? Que essas minhas opções de menu, elas sempre serão visíveis em formato de uma lista, ou seja, elas não serão visíveis aqui na barra. Terei que clicar nesses três pontinhos para conseguir visualizar as ações do menu. O if run, ou seja, ele vai aparecer se houver
espaço disponível aqui no seu toolbar, na sua barra, aonde que está definido para colocar esse menu, mas respeitando uma ordem. Se eu marcar aqui também, por exemplo, esse como if room, os dois botões, né, os dois comandos estão aqui no toolbar. Por exemplo, essa ordem está relacionada ao seguinte comando. Se eu vir aqui no arquivo texto e localizar pela propriedade Android Order in Category, isso aqui quer dizer o que? A ordem de prioridade desse meu menu. Se eu colocar aqui, por exemplo, como 1 e o cancelar como 2, por exemplo, o que vai acontecer? Se houver espaço disponível, os dois vão ser exibidos, mas se tiver espaço disponível somente para o botão OK, o botão OK será visível e o botão cancelar será visível somente a partir de uma lista de menu. Por exemplo, só para a gente poder simular aqui, eu vou desmarcar esse if room, ele seria visível dessa forma, ó, se por acaso eu não tivesse espaço disponível aqui no toolbar. E nesse caso, se aqui tivesse marcado como if room. Aqui, como tem espaço, a gente consegue visualizar os dois. Eu posso mudar a ordem, por exemplo, colocar o cancelar com prioridade 1 e o OK com prioridade 2. Aqui eles invertem a ordem. Ou seja, nesse caso, esse cara aqui, o cancelar, vai ficar visível e o OK vai ficar em uma lista suspensa, se não houver espaço disponível. Mas no nosso caso aqui, vamos deixar como 1 e 2. Pronto. Vamos deixar dessa maneira aqui também. A gente pode visualizar aqui pelas outras propriedades também. Aqui nós temos ela aqui também, ó. A gente pode estar acessando essas ações. Então vamos lá, clicar aqui na ação OK. Vamos visualizar somente poucas ações. Aqui esse hours, ele sempre vai ficar visível no meu toolbar, desde que tenha também espaço. O if test ele vai exibir com um texto, no caso se você colocar um ícone também. Esse Collapse Action View é para você adicionar um outro componente de pesquisa para o seu toolbar, como por exemplo esse Search Item. Você pode, por exemplo, vamos visualizar aqui o Search Item, ele já adiciona aqui vamos visualizar aqui propriedade teste, aqui o Action View Class, um componente que é responsável por realizar pesquisa através do seu toolbar, ou seja, ele vai exibir um campo de pesquisa para o usuário poder digitar algum valor que ele esteja procurando. Então você vai utilizar essa propriedade para quando você tem aí, está utilizando esse componente aí. Só que no nosso caso aqui a gente não vamos estar utilizando esta ação. Então vamos excluir essa ação. Então, se eu quiser adicionar, utilizar essa propriedade, ou seja, esse valor, então eu teria que estar utilizando com esse carinha aqui, ó. Então aqui o nosso menu está configurado, o Action OK e o Action cancelar. Agora vamos fazer com que esse menu seja exibido no nosso cadastro de clientes. Então vamos visualizar aqui o nosso arquivo Java, abrir ele e vamos digitar o seguinte comando. Na verdade vamos sobrescrever um método que é responsável por visualizar esse menu. Vamos digitar aqui o seguinte método: on menu, cadê aqui, on menu, aqui ó, não, desculpa, é on create options menu, esse carinha aqui ó. E vamos lá, vamos digitar aqui ó, menu inflator
get menu inflator.inflate e vamos digitar aqui o nosso menu underline stk de cliente e vamos passar esse objeto menu como parâmetro. Pronto. Então aqui esse que é o comando para você configurar o menu do seu aplicativo. Então esse menu inflator é que vai fazer o papel de inflar a nossa janela com o nosso menu, ou seja, tudo que tiver aqui no arquivo XML será passado para o objeto menu, e esse objeto menu é o que corresponde justamente à tag lá do nosso arquivo XML. Então vamos fazer o seguinte, vamos executar para saber se o menu vai realmente ser exibido na nossa janela. Então vamos aguardar aí que o Gradle termine de compilar o projeto para que possamos aí visualizar as nossas ações do nosso arquivo de cadastro. Então pessoal, essa é uma maneira assim, bem simples de você estar implementando as suas ações. Enquanto que o Gradle está compilando o nosso projeto, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e codificar o restante do nosso menu, ou seja, aqui é onde que a gente vai tratar as ações do nosso cadastro. Então aqui, ó, vamos digitar o seguinte comando, nós vamos sobrescrever um determinado método, que seria o on. Ah tá, já está até instalado aqui, eu nem vou concluir não, que já começou a instalar, que eu achei que fosse demorar. Então vamos cancelar aqui. Vamos voltar aqui, até aqui, ó, ok, e cancelar. Prontinho. Só não está executando nenhuma ação. Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos digitar o comando responsável por tratar as ações do nosso menu. Então vamos digitar aqui, o que seria o on options item select, ou seja, ele que vai tratar os itens que serão selecionados no nosso menu. Então vamos lá. Aqui eu vou recuperar agora o ID, que no caso que será selecionado lá na opção do meu menu. Então seria item.get ID switch. Vou utilizar o switch para testar a ação do menu. Case action r.id action ok. Então veja só que eu estou utilizando o arquivo R para poder testar qual que é o ID que foi selecionado. Então ele sempre vai retornar o ID, na identificação do ID que eu selecionei. Eu vou colocar aqui uma mensagem simples utilizando a classe Toast para poder exibir aí uma mensagem simples no nosso aplicativo. Toast.makeText vou colocar aqui botão ok selecionado e o tempo de duração do nosso menu Toast. Vamos colocar aqui length short show. Vou fazer a mesma coisa com o cancelar. Action cancelar. Break. Botão cancelar selecionado. Então aqui depois nós vamos substituir pelas ações em questão de cada menu. Agora vamos aguardar que o Gradle execute o nosso projeto novamente. Vamos lá. Olha lá, botão OK selecionado e botão cancelar selecionado. Pronto.
Então aqui as nossas ações, o nosso menu já está configurado e agora na próxima aula nós vamos implementar as demais ações, colocar algumas regras de negócio para a nossa interface. Então veja só que foi bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula. E aquele abraço.